Graça e paz. O Senhor nos abençoe. Mais um dia, repetimos sua palavra. A palavra de Deus veio aos nossos corações e aprendemos alguma coisa com ela, né? Ou aprendemos tudo, porque ela nos ensina. Parabéns, aniversariantes. E você que tiver algum problema, põe na presença de Deus, nós vamos orar por você agora. Senhor Deus, queremos pôr na tua presença todos os que estão sofrendo, que precisam de um milagre, Senhor. Seja na área da saúde, seja na área financeira, ou Senhor, de relacionamento, de alguma doença mental, algum problema, Senhor. Os que sofrem, Senhor, catástrofes naturais, secas, enchentes, os exilados, os que estão na cadeia, os que estão com problema de vício, os que estão com problema de separação, filhos abandonados, todo o sofrimento, Senhor, que envolve a sociedade. Que haja um milagre, as pessoas tenham fé em Ti, Jesus, e conseguem, Senhor, ter um alívio para as suas dores. Tudo que pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos hoje falar de Jonas. Jonas é um livro que a gente sempre está falando. Ele é um livro com 4 capítulos só, mas parece que abrange tudo, né? E ele é muito atual para os dias de hoje. Vamos ler Jonas 1-3, depois a gente segue. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém. O preconceito e a aversão sobre uma nação é algo que sempre estamos presenciando. Uma nação ou uma pessoa, ou pessoas. Os árabes não gostam dos americanos. A gente vê direto na televisão, né? Eles queimando bandeira americana. Ou você vai ver também os judeus com árabes. Ou você provavelmente, alguns judeus em relação aos alemães da Segunda Guerra Mundial, uma certa aversão, como os alemães tinham por eles. Né? No nosso país, que se tem visto é um grupo com forte aversão aos chineses. Tudo que se refere à China, este grupo classifica como ruim. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. É uma coisa assim que é massificante. Não tem um dia que eu não recebo uma mensagem ou ter alguma coisa que nos refere como a China, que tudo de ruim que tem no mundo foi ali, segundo esse grupo, né? Hoje iremos falar de Jonas. Jonas também tinha uma forte aversão aos ninivitas. Não queria que eles se salvassem. O tema nosso é aversão a pessoas e países. Vamos falar junto? Aversão a pessoas e países. Nínive era uma cidade importante da Síria. Alguns falam que era a capital, mas ali no livro de Jonas não vai mencionar isso. Localiza a margem leste do rio Tigres, na Mesopotâmia, 800 quilômetros da Palestina. Então a distância era 800 quilômetros. Era conhecida pela crueldade com que tratava os seus inimigos. Eram terríveis. Eu não achei mais esse escrito, e para confirmar, mas eu já li uma vez, que eles matavam as pessoas e viravam o couro dela, o avesso. Pura crueldade. Eles faziam questão de, quando eles dominavam um país, pegar aquele país, todo mundo daquele país, mandar para outro lugar e o de outro para outro lugar, para eles perderem a sua identidade, a sua cultura. Então eles eram maus mesmo, eram odiados mesmo. A cidade de Tarsus, ou Tarso, né, fica na Turquia, atual província que Messim, na foz do rio Tarso, que deságua na Mesopotâmia. Então, na verdade, nós vamos ver que Deus manda Jonas para Nínive,
que fica a leste. E ele vai para a Turquia. Tarsa na Turquia. Ele vai para outro caminho, né? E ele pega o navio, né? E desvia a rota. Bom, a palavra do Senhor veio a Jonas e diz assim, eu não vou pegar muitos detalhes, porque fica monótono e o tempo não é tão longo, né? Na verdade, o Senhor veio a Jonas, vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela. Havia pressa, né? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, foi para Jope e embarcou para Tarsis. Então ele foi para outro lugar, Jope é para baixo, onde ele estava, e ele embarcou para a Turquia. Jope. Então, para Tarsis. Então ele mudou o caminho. Aí ele entrou dentro de um barco, foi dormir. E houve uma grande tempestade. E as pessoas criam que aquilo era um castigo de algum Deus, que alguém estava fugindo de algum crime, alguma coisa. E eles tentaram jogar tudo fora, não conseguiram, descobriram Jonas dormindo lá embaixo do porão. Ô dorminhoco, acorda. O que foi? Ó, tá tendo uma grande tempestade, invoca seu Deus aí para ver se ela passa, senão vão morrer todos. Ele falou, não, a culpa é minha. Eu estou fugindo do Deus de Israel. Me joga ao mar, né? Ele respondeu, pegue-me e jogue ao mar, e ele se acalmará. E lançaram ao mar, e este se quietou. Ele ficou dentro de um peixe 3 dias e 3 noites. Então, o que jogou ele ao mar, ele o quê? Um peixe. Não fala que é uma baleia. Fala que é um grande peixe. Né? É um mistério. Ficou dentro da barriga desse peixe aí. E o capítulo 2, capítulo 2 vai ser a oração de Jonas a Deus dentro do peixe. Muito bonito, é a parte mais bonita que tem, que não é história. Ele reconhecendo a angústia de estar dentro do peixe e reconhecendo que ele errou. No capítulo 10, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Demorava 3 dias para percorrê-la, mas Jonas percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, para percorrer a cidade toda, era quantos dias? 3. Ele percorreu só 1. Então, ele falou, eu não vou cumprir essa ordem de Deus, mais ou menos, tanto ódio que ele tinha nele. E diz assim no versículo 5, capítulo 3, e os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Para decepção dele, aquilo se espalhou e chegou até o rei. E o rei diz, olha, para todo mundo se arrepender. E eles se arrependeram dos seus pecados e fizeram um jejum. E eu não esperava que a coisa ia correr, ia chegar até o rei, chegar e todo mundo se espalhou. Quando a palavra de Deus ela tem fazer efeito, não precisa de muito marketing, porque aí não houve marketing. Ele deve ter pregado com o maior pouco caso que você pode esperar, porque ele queria que eles morressem. Então Deus se arrependeu e não o destruiu como tinha ameaçado. Jonas ficou descontente e orou ao Senhor. Por isso que fugi de Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso. Eu particularmente, eu acho o livro de Jonas um pouco cômico. Toda vez que eu leio o livro de Jonas, eu me sinto assim, eu vejo Jonas um sujeito assim, teimoso, ao mesmo tempo rancoroso, mas talvez as atitudes dele eram engraçadas. Então, quando ele viu que o povo arrependeu, ele ficou muito contrariado. E eu falei, eu quero morrer, não quero ver esse povo ser salvo, eu quero que eles morram. E Deus falou assim, e disse assim, Senhor, tira a minha vida, para mim é melhor morrer. Perdeu o sentido da vida. Eu ver esse povo se salvar, eu quero morrer, eu não tenho prazer, eu estou com raiva mesmo. Esse povo tinha que morrer, é como se fosse aquele sujeito que cometeu um grande crime contra um parente seu,
e foi para a cadeia, você quer que ele morra lá, não quer que ele seja solto e reconstitui sua vida, não. E ele perdeu o sentido da vida, que ele queria os ninivitas mortos mesmo. Então o Senhor fez crescer uma planta para dar sombra a Jonathan e ele ficou muito alegre. Então essa planta cresceu numa noite, ó, que ele acordou, tá a planta lá, né? E ele ficou muito feliz. E Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Quer dizer, foi só um dia de alegria, de sombra. Numa noite ela cresceu, noutra noite ela morreu. E o sol bateu na cabeça de Jonathan ao ponto dele quase desmaiar. O sol ali é muito forte naquela região. Deus disse: você tem alguma razão para estar tão furioso? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Isso é que é ódio, hein? Isso é que é ódio. O Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Deus, na verdade, tinha mandado um vermes, alguma tradução fala vermes ou um coralzinho. A gente sabe que tem um besourrinho assim que mata as plantas, né? Talvez fosse até aquele. Nínive tem mais de 120 mil pessoas e muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, Deus, além de fazer com que ele pregasse para o povo de Nínive, com pouco caso que ele te desejasse, Deus fez questão de mostrar para ele que ele tinha que ter piedade do povo de Nínive. Não bastava só ele crer. É necessário que nós falamos de Cristo para as pessoas. Não pela obrigação que Jesus mandou tudo, mas que nós temos compaixão das pessoas. Tem faltado compaixão. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 12 a 14. Lê para nós. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Jesus derrubou o muro da inimizade. Para que manter o muro da inimizade? Temos a obrigação de falarmos de Cristo a todos os povos sem distinção, amá-los com profundo amor. É isso que nós precisamos. Então, essa passagem, ela é maravilhosa, porque ela diz assim: pois Cristo é a nossa paz, o sangue de Cristo uniu as nações, ele é a nossa paz, ele uniu os que estavam longe, trouxe para perto. Essa é a função de Cristo. Ele veio para todos, ele não veio para um. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram e chegou até nós. Esse foi o grande problema da igreja primitiva. Alguns achavam que nós teríamos que nos tornar judeus, circuncidar e cumprir toda a lei. Não, Paulo disse assim: a lei passou. Agora é a graça, o sangue de Cristo, o sacrifício, o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Jesus falou, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não disse: fazei discípulos em todas as nações, menos em tal país. Menos na Rússia, menos na China, menos no Irã, menos na Venezuela. Não faça nos Estados Unidos, que é capitalista. Tem uns que é a versão americana, que é errado. Ele disse, ele especificou a nação, ele disse em todo o mundo. Tem uma pregação, eu não gosto de estar citando teólogo, eu também não conheço tantos, mas tem uma pregação de Spurgeon, e ele vai falar da necessidade de pregarmos para a China. Eu quero até mandar para vocês vão, obrigação, eu vou passar como tarefa para vocês ouvirem, uns 30 minutos. Eu passei para alguns,
Falei, ouve isso aí. Não é? Ouve isso aí. A necessidade de falarmos para Cristo. Eu estava vendo uma pregação de um chinês, e ele dizia assim, que eles tinham tanta sede da palavra de Deus, e era proibido na China na época do comunismo, tá? Hoje tem uma igreja que não é proibido na China, eles são muito fervorosos, por sinal. Entra na internet que você vai ver. Ele dizia assim, que quando eles pegavam a Bíblia, sabe o que eles faziam? Eles cortavam as páginas da Bíblia e dava uma folha para cada um. E aquela folha, se caísse na genealogia, divisão de terra, tem umas coisas que é muito enfadonho. Mas ele lia aquilo, aquela página que veio para eles ardentemente, com fé. Hoje nós temos uma Bíblia no celular, você pode ler a qualquer momento, você não está nem aí. Eu lembro que eu li um livro, eu não lembro o nome, se não me engano, era menina, adolescente ali, Contrabandista de Deus. As pessoas tentavam livrar como fala, a guarda, o bloqueio que tinha na Rússia para levar uma Bíblia para a Rússia. Até pouco tempo a Rússia era o país que mais comprava Bíblia. Dava sua vida para passar os bloqueios. Tinha sede que as pessoas conhecessem a Cristo, mesmo num país que matava os cristãos como mataram os momentos. E hoje que nós vemos é o contrário. É um ódio a quem não conhece a palavra, sem que Deus prega que devemos amá-los, é o que nos opõe. Jesus na cruz diz, Pai, perdoa os que não sabem o que faz, não amaldiçoou nem aquele ladrão que criticou dele. Que evangelho é esse que nós programamos o ódio? O apóstolo Paulo completa, Romanos 2, 21. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não há acepção de pessoas. Tem outras traduções, essa aqui é a ACF, é a original mesmo. Essa palavra é difícil, acepção, mas ela é uma palavra que ela abrange mais do que for amenizar ela. Então, no Google, Dr. Google, o pessoal gosta de falar, né? Dr. Google, diz a acepção, o que é? É escolha, predileção por alguém, inclinação, tendência em favor de pessoa, por sua classe social, privilégio, títulos, incluo por nacionalidade. Acepção quando você dá preferência a alguém. Quem é de curso superior? Fica aqui. Quem torce para o meu time? Eu trato diferente. Quem é da minha classe social? Quem gosta disso? Nós temos sempre querendo classificar pessoas para a nossa convivência que pensa como nós. E a Bíblia diz o contrário. Que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não separa a diferença de nós brasileiros, do americano, do chinês, ou do europeu, ou do africano, o índiozinho lá, para Deus todos são iguais. A Bíblia diz isso. Você vai mudar como? E o mais grave está no livro de Tiago. Veja, Tiago 2,9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Amém. Se nós fizermos acepção de pessoas, separação de pessoas, nós somos condenados pela lei como transgressores. Palavras duras. Está na Bíblia. Abre na sua Bíblia aí, Tiago 2,9. Se nós fizermos separação de pessoas e distribuirmos ódio, nós somos condenados pela lei como transgressores. Porque Jesus diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Ele não falou qual o próximo, é todos. O apóstolo João fala sobre quem odeia e dá o exemplo de Jesus que ama. Lê João 3, 15 e 16. 1 João 3, 15 e 16, João, né? Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto
conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quem odeia o seu irmão é assassino. 1 João 3, 15, 16. 1 João capítulo 3, versículo 15 e 16. Eu gosto de pôr muita referência na Bíblia para não falar que eu estou falando besteira. Se você odeia o seu irmão, fica distribuindo ódio, não interessa. Se é ódio para a direita, se é do partido da esquerda, o que é? Você odeia seu irmão. E nós seremos um assassino. Esses dias eu virei para um colega meu e falei assim, faz o seguinte, tem um grupo só para a gente conversar sobre política. Inclusive saiu desse grupo. Manda esses negócios de ódio para lá, que aí tem um punhado de gente querendo brigar lá, vai brigar por você. Eu não estou para isso. Eu estou para a Bíblia, companheiro. Eu tenho que preparar um sermão por semana, e eu passo a semana inteira meditando isso aqui, estudando. Eu não faço trem adivinhado de qualquer jeito, não. Não tenho tempo. Se você quer distribuir ódio em nome de Deus, que faça. Mas faça com outro, não comigo. Para de estar me agredindo. Vota em quem você quer. E o pior é que esse não é o da direita, é da esquerda, não. Eu tenho um punhado de colega que é da esquerda, que liga muito me agredindo por ser cristão. Mandando vídeos de ódio a sacerdotes. E mostrando que o fulano fez escândalo, o fulano foi responsável por isso. Não quero saber. Deus é que julga. Em Romanos 5:20 diz o seguinte: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Tem dois versículos que concordam com isso. O outro é Lucas 36:50. É maravilhoso essa parte. Ele diz assim: mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. O que ele diz? O sujeito era um bandido. Tudo quanto é defeito, se eu for pensar, ele tinha. Ele era ladrão, assassino, drogado, matricida, patricida, né? Eu não sei se eu nem falei as palavras corretas. Ele já fez tudo quanto é errado na vida. E ele se converteu e mudou de vida. Deus, aonde era o pecado maior foi o perdão. Jesus vai explicar isso, nós vamos ver. Então, aonde era grande o pecado, maior foi a graça, o favor imerecido. Tem um episódio, não precisa ler não, que ele é longo. Jesus foi convidado por um fariseu para fazer uma refeição na casa dele. Não falo o horário, provavelmente à noite. E uma mulher pecadora levou um vaso de alabastro com unguento, quer dizer, um perfume caro. E ela, o que ela fazia? Ela abraçou os pés de Jesus por trás, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava os pés e ungia com unguento. Ó, que cena maravilhosa de amor. Ela jogava o perfume, chorava e as lágrimas caíam. E ela enxugava aquelas lágrimas e o perfume com o seu cabelo. E o fariseu, vendo aquilo, falou assim: se ele soubesse quem que essa mulher é, ele não é profeta, porque ele não sabe quem essa mulher é. Mas Jesus sabia. E Jesus disse assim, a Simão era o nome dele: Simão, eu vou fazer uma pergunta para você. Alguém devia 500 dinheiros e o outro 50. E os dois foram perdoados. Credor, o credor perdoou os devedores. E Jesus pergunta: qual deles o credor amava mais?
Aí falou assim, uai, quem ele mais perdoou. Aí Jesus disse assim, julgastes bem. A resposta foi boa. Quem você mais perdoou é quem você mais ama. E Jesus vai responder assim, em Lucas 7,47. Lê para nós. Por isso te digo, perdoados lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Se você perdoa muito, é porque você ama muito. Se você perdoa pouco, é porque você ama pouco. Nós temos um costume de dizer o seguinte: perdi a graça com fulano. Mas os que a gente ama, a gente não perde a graça. Eles passam a vida inteira dando trabalho e a gente perdoando todo dia e correndo atrás. É verdade, não é? O que tem faltado é amor. Não é o tamanho do crime ou o errado que a pessoa faz. O problema não é o tamanho do erro. O tamanho é o pequeno amor que não perdoa. Porque quando mais... Então o que é que nós devemos pedir? Senhor, me dê muito amor para que eu perdoe muito. Esta é a realidade. Quem muito ama, muito perdoa. Então, aqueles que fizeram coisas muito erradas e que precisam do amor de Deus, e o amor de Deus é infinito, ele sempre está com as mãos abertas para nos perdoar. Então, e perdoar aqueles que cometeram crime, porque Deus muito nos amou. Porque Deus, quando enviou Jesus à terra, ele enviou para quê? Para nos perdoar, e nós somos maus, egoístas. Nós não merecíamos, é a graça, favor imerecido. Não importa o quanto você tem feito coisas erradas, Jesus quer te perdoar e te dar uma nova vida. Aceite em seu coração e seja uma nova criatura e receba a vida eterna. Deus não está olhando o passado de ninguém. Ele está olhando para frente, querendo perdoar, que tudo seja, porque o amor dele é infinito, por maior que seja o pecado. E por que temos que odiar uma pessoa que fez alguma coisa errada? Isso é falta de amor, e nós precisamos pedir a Deus amor. As pessoas que fizeram o erro, ou países que na sua história foram horríveis. Não é? Não vamos negar que os países comunistas foram horríveis. Mas Deus deu uma nova chance para eles, como deu para nós. E a nossa função como igreja é amá-los. Não tem ódio na igreja cristã, na palavra de Deus. Isso é coisa que nós inventamos. Lê a conclusão, por favor. Não se deve ter aversão a pessoas e países pelo erro que cometeram no passado, porque onde houve um grande erro, há um grande amor e perdão de Deus. Amém. Ficou entendido? Não vou repetir, já foi. Eu tenho procurado não ter aversão a pessoas e países que no passado fizeram coisas ruins. Eu tenho procurado pedir a Deus amor quando vem aquele sentimento de repulsa? Ou eu tenho alimentado esse ódio? As redes sociais estão aí, né? Reflita. Porque Deus é amor. Deus é perdão. E se nós não estivermos agindo com amor e perdão, nós não somos seguidores de Cristo. Porque aquele que odeia o seu irmão ao qual vê, como amará a Deus que não vê? Como? Vamos fazer a oração. Eu falo, vocês repetem. Pai de perdão. Pai de perdão. Em nome do teu filho. Em nome do teu filho. Eu sei que os meus erros são grandes. Eu sei que os meus erros são grandes. Mas o seu amor é maior. Mas o seu amor é maior. E me perdoou. E me perdoou. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. E amém.